Olá, bem-vindos ao Conversa de Eleição, o programa da Renascença que normalmente reúne Fernando Medina e Miguel Paes Maduro, mas nesta semana contamos só com Miguel Paes Maduro. Estamos num dia muito especial, há um apagão no país e por isso não conseguimos contactar Fernando Medina, daí esta ausência. Vamos por isso continuar o nosso programa hoje com Miguel Paes Maduro. Esperamos que o Fernando esteja bem e estará seguramente. Sim, esperamos que sim, que seja apenas uma Falta falha. de comunicação. Exatamente, uma falha Eu como de vivo rede. aqui próximo, foi mais fácil vir cá. Sim, porque o trânsito também não está favorável a deslocações. Ao final desta manhã, a Península de Portugal e Espanha e também o sul de França e outras zonas da Europa foram afetadas por uma falha de energia generalizada. Vimos problemas nos aeroportos, no trânsito, como dizíamos, também nas telecomunicações. Não há televisão sequer para acompanhar também a atualidade, apenas a rádio, que continua sempre em emissão. Ao longo do dia já vimos também muitas pessoas a entrar um pouco em pânico, a correr aos supermercados. Miguel Paes Maduro, durante a tarde, Luís Montenegro, depois de uma reunião do Conselho de Ministros extraordinário, já veio pedir apelar a alguma calma, que o Governo está a acompanhar. Pareceu-lhe essas declarações de Luís Montenegro certas e no tempo certo também para colocar alguma ordem no país? O ponto prévio que eu tenho de fazer é que eu próprio tenho muito pouca informação. Na realidade estou a obter informação ao vir aqui à Renascença, porque consegui chegar aqui, porque talvez como a maior parte das pessoas, só quando as minhas aulas foram suspensas na universidade e fui para casa é que eu ouvi no rádio do carro, mas depois até deixei de ter rede no telemóvel. Isso também é uma lição de vida. Nós sabemos quão dependentes estamos da eletricidade hoje em dia, até para ver, ouvir, aquecimento, praticamente A tudo. vida toda gira à volta da Há eletricidade. pouco conversávamos antes do programa e eu dizia como, de repente dei conta de mim, que se for de noite, o único foco de luz, nós já não temos aqueles a pilhas, porque estamos habituados a usar o telemóvel, e se ficarmos sem bateria no telemóvel não podemos recarregar o telemóvel, portanto até isso deixaremos de ter. Portanto, esta é uma situação em que a informação é altamente imperfeita, e portanto eu não vou estar não me sinto em condições mínimas de estar a comentar aquilo que se está a fazer, muito menos começar a fazer juízos sobre o comportamento e reação das autoridades públicas. Mas numa situação de emergência como esta, o que é que deveria ser feito para ajudar, no fundo, a que chegasse uma comunicação aos portugueses de calma, ou seja, de, no fundo, garantir alguma estabilidade e também tranquilidade? Eu acho que o que é natural é tentar chegar ao contacto com as pessoas dos meios mais diferentes, tendo a percepção precisamente de que muitos dos meios que são meios tradicionais de contacto, como a televisão, por exemplo, deixam de ser eficazes nesta circunstância, porque a maior parte das pessoas Não conseguem necessitam ver. de eletricidade para poder ver a televisão. Isto é um regresso aos dias da rádio. Pelo menos é uma recordação de que a rádio é que, para aqueles que conseguem ouvir rádio ou através de telemóvel, porque ainda conseguem ter acesso à rede, ou então mesmo através do rádio tradicional ou no carro, e é curioso que eu vinha sair de casa para vir aqui até à rádio e estavam várias pessoas nos carros, nos carros parados, e eu Só presumo ouvir. que era a possibilidade de ouvirem rádio. Portanto, o que eu acho que as autoridades têm de fazer é aquilo que presumo que tenham estado a tentar fazer, que é comunicar o mais possível com as pessoas, e o mais frequentemente possível, mesmo que às vezes não haja muito para dizer, porque neste conceito, o vácuo, a ausência de informação, é que realmente tende a acentuar os comportamentos de risco das pessoas e a insegurança das pessoas, e também a abrir caminho para muita desinformação. Era um dos pontos, o que temos assistido hoje é também muitas notícias falsas a circular, muita especulação sobre a origem desta quebra de energia. Portanto, há esse risco. Estes momentos de crise são propícios para a divulgação dessas notícias falsas. Quando esta crise for ultrapassada, quer dizer, a nossa prioridade agora é tentar tenta recuperar da crise, mas quando ela for ultrapassada há várias coisas sobre as quais nós nos devemos de interrogar, e se calhar há vários casos de estudo que podemos fazer a partir desta crise, e um deles é sobre a desinformação. Eu, nas primeiras horas, quando ainda tinha rede de telemóvel e acesso a dados, e portanto recebia informação aí, fui recebendo informação
muita dela falsa, incluindo alguma que foi divulgada e chegou a aparecer em órgãos de comunicação social, eles próprios induzidos em erro, e órgãos de comunicação social, incluindo alguns internacionais. E, portanto, isto é um exemplo dos riscos da desinformação na época em que vivemos e de que essa desinformação poderia até, em alguns casos, ter criado situações de perigosas do ponto de vista da sociedade, de pânico público, por exemplo. Felizmente não foi assim, infelizmente não chegaram a existir, houve desinformação mais quanto às causas potenciais do que propriamente quanto às consequências e, portanto, não houve um risco de um muito elevado comportamento de pânico, pelo menos até agora, mas isso poderia ter acontecido e acho que é um dos aspectos que nós vamos ter de estudar. O outro é perceber como é que uma falha tem um efeito sistémico tão acentuado e tão difícil de resolver. Ou seja, como é que não há uma alternativa pensada para um erro ou uma falha na rede de energia? Como é que tudo se desliga, fica um apagão generalizado? Eu confesso que, de novo, nós estamos a falar com muito pouca informação e eu não sou de todos especialistas nesta matéria, mas não me deixa de surpreender que, por exemplo, normalmente em infraestruturas críticas, um princípio de organização de infraestruturas críticas é o sistema de redundância, que é, se algo falha, há um sistema suplementar que é ativado e parece não existir no caso da energia. Ouvimos há pouco um responsável da REN a explicar e a forma como ele explicava como a crise sucedeu dava a entender que o sistema não prevê um mecanismo de redundância. Não sei se é porque ter um sistema de redundância desse tipo implicaria custos elevadíssimos e não sei se não vamos ter que pensar nisso, porque vamos imaginar que o que esteve na origem disto foi uma causa acidental, mas se não fosse uma causa acidental, ou se for uma causa acidental que for fácil de reproduzir no futuro, com o risco que nós temos cada vez mais numa sociedade de formas híbridas de conflito monetário e segurança, se calhar nós temos que pensar em sistemas de redundância para as nossas infraestruturas críticas. E, portanto, isso é uma interrogação que eu coloco, que é apenas uma interrogação, mas não me deixe de interrogar sobre isso. Ouvíamos João Faria Conceição, que estava a referir-se ao administrador da REN, que fazia há pouco uma conferência de imprensa aos jornalistas sobre o que é que está a ser feito e qual a perspectiva de recuperação da energia. E ele dizia que não é ainda possível saber qual foi a causa e que poderá até levar algum tempo. Mas há esse risco de ter sido algo externo, algo relativo à falta de segurança, é impossível saber. É impossível saber, não sei, não tenho mesmo, não faço ideia o que é que pode causar este tipo de situação. A única coisa que eu retiro das declarações do administrador da REN foi que haveria muitas causas possíveis. E, portanto, existindo muitas causas específicas, isso é que me levou à minha interrogação. Se existem muitas causas específicas, então há aqui uma fragilidade do sistema grande se não existir um sistema de redundância que possa entrar em funcionamento. Não é? E a partir do momento em que essa fragilidade é conhecida, ela ainda se torna mais crítica e mais perigosa. Portanto, tem que haver alguma lição. Tem de haver uma reflexão sobre isso, seguramente, parece-me. E faz sentido também Portugal estar completamente dependente de Espanha? Não, isso não é um bom exemplo de como o mundo vive numa interdependência global, neste caso na energia. Há momentos e períodos do ano em que Portugal abastece energia para a Espanha e outros em que é o contrário. Porque, felizmente, neste momento, nós já vivemos numa rede europeia com formas de produção de energia diferentes. Há países da Europa, como o nosso, que tem uma produção muito grande de energias alternativas e eólicas, e há dias do ano em que nós somos totalmente sustentáveis, não é? Do ponto de vista de energia, mas a grande maioria dos dias do ano nós não somos autossustentáveis, dependemos de energia de outras fontes de energias que nós não produzimos. E os espanhóis produzem outras fontes de energia. E felizmente esse nosso acesso a múltiplas fontes de energia de todo o espaço europeu permite-nos felizmente, beneficiar de energia a mais baixo custo, ou seja, o que o responsável da REN também disse é que a razão pela qual nós estávamos a ser prevalentemente abastecidos por energia proveniente de Espanha no dia de hoje é porque a energia de origem solar e mais barata que estava a ser produzida em Espanha era aquela que nos estava a alimentar e era a mais económica para alimentar a nossa rede no dia de hoje. Portanto, como disse, há outros dias em que pode acontecer.
se há alguma coisa, eu acho que isto não podemos viver. Se nós quiséssemos ser autossustentáveis do ponto de vista energético, isso iria ter custos enormes para o país. Iríamos provavelmente ter de voltar a pensar em produzir energia nuclear e outras formas de energia, e tudo isso é inconcebível. O que nós temos, pelo contrário, é de reforçar, eu acho, a integração com redes europeias. Por um lado, porquê? Porque Espanha, por exemplo, já estava a corrigir o seu problema com a energia vinda de França. Quanto mais houver comunicação de energia, transmissão de energia ao longo da Europa, maior a capacidade de nós sermos mutuamente solidários do ponto de vista da Europa, até quando existem problemas desse género. O facto de nós estarmos aqui num canto periférico torna muito difícil beneficiarmos, e só beneficiamos via Espanha, mas poderia haver um reforço desses instrumentos. E depois, sim, o que eu penso é que a própria rede, a sua concepção, em Portugal e na Europa, temos de pensar em sistemas de redundância para este tipo de risco. Agora, quais são, se isso é viável economicamente, se não é, isto são tudo perguntas que eu gostava de ver esclarecidas como cidadão ignorante nesta matéria, confrontado com a surpresa de uma crise destas. E porque isso até pode ter de exigir uma resposta a nível europeu e não a nível nacional, não é? Se calhar pode exigir uma criação dos sistemas de redundância que sejam europeus e particularmente em termos de infraestruturas críticas. Ouvimos também que uma das prioridades da RENA, já há regiões que estão a começar a recuperar a energia, mas que a prioridade seria para hospitais ou, digamos, locais de emergência, forças de segurança. Isso faz todo o sentido. Faz o sentido. Mas a minha questão ia, nós tivemos aqui na Renascença o Presidente da Câmara de Loures a queixar-se, por exemplo, nas horas iniciais de uma falta de articulação ou de comunicação com o próprio Governo, que as autarquias estavam um pouco sozinhas a lidar com a questão dos hospitais, como é o caso de Loures, a lidar sozinhos com essa questão, sem qualquer apoio do Governo. Ele lamentava nestas situações. Eu não posso dizer se é assim, se foi assim, se não foi assim. E se acho deve que é haver muito mais apoio cedo. do Governo. Eu acho simplesmente nós não temos a informação suficiente para poder saber se esse apoio existiu ou não, se esse apoio foi suficiente ou insuficiente, se era possível dar outro tipo de apoio. Simplesmente, tão poucas horas no meio desta crise, estar a fazer uma avaliação desse tipo, acho que seria completamente precipitado e eu não o vou fazer. O que é certo é que até agora, para já, estes locais continuam a funcionar com recurso a vários geradores. Nós vamos continuar a acompanhar na Renascença naturalmente esta situação, este apagão. Viva a rádio, não é? Sim, viva a rádio. Nestes momentos é essencial e é o único meio por onde conseguimos estar informados e bem informados. Nós há pouco dava aquele exemplo de que começaram por marcar a conferência de imprensa para as 8 da noite, que era a hora dos telejornais. Pensando na abertura do Jornal da Noite. Depois, de repente, provavelmente deram-se contas, mas esperem lá, ninguém vai estar em condições de ver telejornais, portanto... Então foi já durante a tarde. É expectável que no dia da manhã as coisas já fiquem mais normalizadas no país? Esperemos que sim, esperemos sobretudo que tenha sido uma perda de qualidade de vida, um desconforto, uma insegurança natural, mas não mais que isso, e que sobretudo não tenha havido qualquer consequência de gravidade ulterior desta crise. Vamos continuar a acompanhar este dia especial, esperemos que seja único nesta semana. Falando também de outro dia especial e aproveitando que estamos a gravar o programa, recuamos aqui um bocadinho até sexta-feira, que marcamos o aniversário da Revolução dos Cravos, 25 de Abril. Tivemos muita discussão, Miguel Paiás Maduro, sobre uma ação do Governo que foi adiar o programa que estava previsto junto à residência do Primeiro-Ministro para o Dia do Trabalhador, em causa o luto nacional que estávamos a cumprir pela morte do Papa Francisco. Consegue compreender o facto de a oposição ter acusado Luís Montenegro de estar a cometer um erro por não levar as celebrações em pleno naquele dia? Eu consigo compreender que inicialmente tivesse existido uma crítica assente numa incompreensão daquilo que o Governo estava a dizer. Inicialmente houve quem entendesse que a informação inicial do Governo significava que o Governo estava a cancelar ou a adiar as celebrações do 25 de Abril, e alguns criticaram isso, acharam que não era adequado, por várias razões, e eu compreendo essa crítica. Depois já não compreendo que, tendo vindo o Governo esclarecer que, na verdade, apenas se referia
à participação dos próprios membros do governo em certas atividades mais festivas e não na celebração oficial, ou seja, num concerto, que se viesse transformar isso numa espécie de crítica ao governo, que o governo estava contra o 25 de Abril. Isso é o regresso a uma narrativa e a uma lógica de apropriação da data do 25 de Abril, que alguma esquerda em Portugal tradicionalmente fez, que, por um lado, ao mesmo tempo que se queixa que a direita não gosta do 25 de Abril, empurra a direita para fora das celebrações do 25 de Abril. E eu acho isso profundamente errado, porque o 25 de Abril não é de esquerda nem de direita, é um dia da liberdade e da democracia e que deve ser celebrado por todos aqueles que gostam da liberdade e da democracia. E não vi nada no governo, ainda particular depois de ter esclarecido, que indicasse que o governo não partilha, bem pelo contrário, desses ideais de liberdade e democracia. Compreendo, portanto, esta opção de se adiar um concerto para 1 de maio. Eu acho que é uma... Não sei se a faria, se não faria, sinceramente, mas acho que é uma questão absolutamente menor. Não é o facto do governo entender que adia o concerto, que é parte de um programa mais alargado de celebração de 25 de Abril, que significa que o governo está contra o 25 de Abril, como se viu certas pessoas a dar a entender. Acho isso completamente absurdo mesmo. Continuando ainda em sexta-feira, depois à tarde tivemos o habitual desfile pela Avenida 25 de Abril, muito concorrido, milhares de pessoas com cravos ao peito, mas no Recio tivemos um pequeno incidente com membros de extrema-direita, pequenos confrontos ou até mesmo confrontos depois com polícia e também com outras pessoas que tinham estado a desfilar na Avenida 25 de Abril. É preocupante ver ações como esta, ou seja, estamos a falar de uma manifestação que não estava autorizada, que mesmo assim apareceu, criou alguma discussão e algum confronto, e também numa altura em que a oposição se queixa de o governo ter aceitado que o relatório sobre segurança interna não tivesse incluído um capítulo sobre as forças de extrema-direita. Ou seja, sem estes dados, assistindo ao que assistimos na sexta-feira, como é que podemos avaliar? As democracias têm um dilema grande sobre a forma como lidar com movimentos extremistas e movimentos de extrema-direita. E é importante compreender que, no ponto de vista académico, distingue-se entre direita radical e extrema-direita. Porquê? Porque a extrema-direita são os movimentos políticos que defendem uma alteração de regime, se necessário, através do uso da força, da violência. E esses grupos, em particular, que estiveram envolvidos nessa contestação e nessa ação que depois levou à intervenção das forças policiais e levou também a uma situação de violência e de confrontos físicos, são grupos que, aparentemente, pelo menos alguns deles, encaixam mesmo nessa definição de extrema-direita. Mas há um dilema que as democracias enfrentam nesse contexto, porque, ao mesmo tempo, quando procuram defender-se através da aplicação da lei, muitas vezes oferecem a possibilidade a esses movimentos de se vitimizarem e de ganharem, ao mesmo tempo, um mediatismo e uma visibilidade que de outra forma não teriam. E, portanto, eu tenho, às vezes, alguma ambiguidade na forma como tratar esses temas. Acho que muitas vezes, acho que as forças policiais tiveram de aplicar a lei. Parece-me claro, até para algumas imagens que existiram, que a provocação de confrontos físicos até resultou da atuação de alguns desses manifestantes. Sim. E acho que a lei lhes deve ser aplicada e que eles devem estar sujeitos às sanções que a lei determina nessa matéria, em particular aqueles que estiveram envolvidos em confrontos violentos e que parecem ter até promovido esses confrontos violentos. Mas também não gosto ao mesmo tempo de estar a alimentar muito o tema, não por o desvalorizar, mas por entender que às vezes, aliás, como disse até o Dr. Pedro Nuno Santos, acabaram por ter quase tanta visibilidade como as próprias comemorações de 25 de Abril, o que é paradoxal e do meu ponto de vista negativo, e nós não devemos alimentar. Mas não é preocupante no Dia da Liberdade isto acontecer? Mas também é próprio da existência da liberdade e da democracia que ela dá mais espaço a que forças radicais e extremistas se manifestem. Esse é um custo que nós aceitamos pagar em liberdade e democracia para viver em liberdade
e democracia. É um custo que temos de controlar, temos de limitar e, sobretudo, temos de estar conscientes, a grande maioria de nós, eu diria a quase totalidade da sociedade, que é composta de democratas e pessoas que amam a liberdade, de não deixar que aquelas pessoas se apresentem como falando em nome de muitos, porque não são. São uma clara minoria, não representam o país, não representam sequer uma minoria relevante no país. E eu acho que a forma melhor de nós nos manifestarmos era a todos aqueles que estiveram na manifestação de celebração do 25 de Abril, a defender a liberdade e a democracia de formas diferentes, uns com políticas mais à direita, outros com políticas mais à esquerda, mas todos partilhando disso que é aquilo que é a identidade comum de 25 de Abril, que é a liberdade e a democracia. E quanto à questão do relatório anual de segurança interna, que agora os partidos começam a fazer questões ao governo, do porquê de não haver um capítulo dedicado a estes grupos, que era um capítulo que terá desaparecido? Pois, eu ouvi o tema. Eu ouvi também uma declaração da Ministra da Administração Interna que ela diz que ela não eliminou nenhum capítulo e, portanto, eu deduziria daí que se alguma coisa desapareceu do relatório não foi por iniciativa do Governo, de acordo com a Ministra. Mas eu acho que isso deve ser apurado e devemos procurar ter uma resposta a essa pergunta. Estava ou não algo no relatório nessa matéria? O que é que dizia e porquê é que foi retirado? É necessária uma explicação quanto a isso, seguramente, pelas autoridades, em primeiro lugar por aqueles que fizeram o relatório. Miguel Poiares Maduro, vamos já para o conselho ou a palavra para a semana. Hoje iríamos ter um debate que foi adiado também, a pedido do Partido Socialista. Irá haver o último grande debate entre os dois principais candidatos a primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. O PS terá pedido para que fosse adiado, uma vez que não fazia sentido, tendo em conta o apagão que está no país e que quase ninguém iria ter cabeça para ver. Foi esta a expressão: ninguém tem cabeça para isto. Foi adiado, mas esta semana temos ainda esta situação por resolver do apagão. Vamos ter também o Dia do Trabalhador. No fim de semana irá arrancar uma campanha eleitoral oficial. Que conselho, que palavra nos traz? O meu conselho eu retiro da minha atividade como membro da SEDES. Eu sou vice-presidente da SEDES, que é uma associação da sociedade civil com muitos anos de história em Portugal, que pensa o país, questiona o país, é um centro de reflexão sobre o país e com pessoas de áreas políticas diferentes. Aliás, o presidente da SEDES é o Dr. Alva Veleza, que é socialista, por exemplo, e a SEDES decidiu colocar publicamente 3 perguntas para os candidatos a primeiro-ministros responderem. E, portanto, eu de uma forma muito breve, não as vou reproduzir na sua integralidade, mas de uma forma muito breve vou dizer essas 3 perguntas que nós na SEDES e eu, como cidadão, gostava que os candidatos a primeiro-ministros respondessem no debate quando ele vier a ocorrer agora. A primeira é sobre 3 medidas que eles consideram fundamentais para aumentar a resiliência da nossa economia face aos choques externos que estamos a assistir e para aumentar a sua competitividade num contexto adverso e mudar a natureza do nosso crescimento económico. Quais eram as 3 medidas que eles identificam que podem contribuir para realmente mudar de forma muito significativa estruturalmente a nossa competitividade e a natureza do nosso crescimento económico, e em particularmente face a este contexto novo que vivemos externo? A segunda é sobre em que medida é que eles estão dispostos a reformar e simplificar o sistema fiscal. Eu penso que já o disse aqui num dos programas anteriores. Sim. Portugal não é apenas um dos países menos competitivos em termos fiscais, mas é o país que, em termos da OCDE, é considerado como tendo o sistema fiscal mais complexo. Os 2 principais candidatos a primeiro-ministros nestas eleições apresentam propostas de alívio fiscal. A AD mais a matéria de impostos diretos, IRS e IRC, o PS mais a matéria de impostos indiretos, o IVA e o IC e o IUC. Mas nenhum apresenta uma proposta clara de reforma do nosso sistema fiscal que resolva este problema de competitividade estrutural e que comece desde logo, mesmo que não seja em termos de alívio fiscal, por o simplificar de forma muito significativa. Portanto, estariam dispostos a isso e de que forma é que simplificariam o nosso sistema fiscal. E em terceiro lugar, caso a situação internacional continue a deteriorar-se, e isso implique constrangimentos
financeiros para o país, de que medidas, em particular, de que investimentos ou promessas eleitorais estariam dispostos a abdicar se isso fosse necessário para garantir o equilíbrio orçamental. São 3 perguntas que nós pensámos na SEDES e digamos que é a minha mensagem da semana dirigida, em particular, a esses 2 candidatos a primeiro-ministros que vão debater, esperemos ainda esta semana. A ver, vamos ou não conseguir essas respostas neste debate que deverá ser remarcado depois também durante a campanha eleitoral. Miguel Paiás Maduro, muito obrigada. Obrigado, eu. Fica por aqui a conversa de eleição desta semana. Regressamos na próxima segunda-feira, esperando por Fernando Medina e que até lá o consigamos contactar. Vamos ter mais energia nesse dia. Exatamente, mais energia. Até lá.